Você tem uma sandália havaiana confortável? Parece algo simples, não parece? Um objeto comum que usamos para caminhar, proteger os pés ou ficar em casa. Mas para uma criança que nunca havia tido uma sandália, como as outras crianças, aquilo representava muito. Quando completei 7 anos, chegou um dos momentos mais esperados da minha infância. O dia em que eu começaria a estudar. Minha mãe me preparou com todo carinho e com os poucos recursos que tínhamos. Vestiu-me com um calçãozinho velho, remendado, uma camiseta desbotada, que já havia passado pelos meus outros irmãos mais velhos, e colocou um chinelo nos meus pés. Mas aquele não era um chinelo qualquer. Ele era especial. Não era uma sandália havaianas, não era um pé direito e muito menos uma Haider. Quem se lembra aí da sandália Haider? Uma sensação dos anos 80 e 90. O meu chinelo era diferente de todos esses e você vai entender o porquê. A escola ficava a 4 quilômetros da minha casa. Não havia ônibus, não havia transporte escolar e muito menos um adulto para nos acompanhar no trajeto. Meus pais, meus irmãos mais velhos já estavam trabalhando na roça. Por isso, na maioria dos dias eu fazia o caminho sozinho. Imagina a cena. Uma criança de 7 anos caminhando 8 quilômetros por dia, somando ida e volta, por uma estrada de terra no meio da floresta amazônica. Nos dias de sol, quando um carro passava, levantava uma nuvem de poeira tão grande que eu precisava parar à beira da estrada. Durante alguns instantes, eu não conseguia enxergar absolutamente nada. Eu ficava parado, esperando a poeira baixar, para depois continuar caminhando. Quando chovia, a estrada se transformava num barro vermelho grudento, prendia os pés, pesava as pernas e tornava cada passo muito difícil. A lama entrava entre os dedos e parecia querer puxar os meus pés para dentro da terra. Nessas horas não havia chinelo que resistisse. E aí eu precisava tirá-lo, segurá-lo nas mãos e continuar caminhando descalço. E havia ainda um medo. Aquele caminho atravessava uma região de mata fechada, onde havia onças e outros animais. Muitas vezes eu caminhava atento a cada som que vinha da floresta, tentando descobrir se era apenas o vento balançando as folhas ou algum animal escondido entre as árvores. Pensa nisso. Uma criança de 7 anos, sozinha, com os pés cobertos de barro, um chinelo nas mãos e ainda quilômetros de estradas pela frente. Mesmo assim, todos os dias eu continuava caminhando em direção à escola. Mas você sabe qual era a minha principal motivação para enfrentar 8 quilômetros a pé todos os dias? Não era aprender, não era brincar como as outras crianças, também não era encontrar os amigos. Era algo que naquela época tinha um valor muito maior para mim. Algo que muitas vezes eu não encontrava dentro da minha própria casa. Eu acordava por volta das 6 horas da manhã. Na verdade, eu não precisava de um despertador. Acordava com os cantos dos pássaros, com o galo cantando, ou com os cachorros rosnando porque alguma onça ou outro animal passava perto de casa. Então eu me preparava para ir para a escola. A primeira terra que sujava meu chinelo era o próprio piso da nossa casa, feito de barro pisado. O chinelo era preto, mas tão preto que chegava a brilhar. Sabe quando você lava o carro e passa aquele produto no pneu deixando a borracha preta e brilhante? Era daquele jeito. Às vezes eu fazia quase todo o percurso carregando o chinelo nas mãos e só colocava nos pés quando estava chegando na escola.
mas não era para evitar que ele ficasse sujo. A verdade é que aquele chinelo era pesado, duro e desconfortável. Caminhar 4 quilômetros com ele nos pés tornava o trajeto ainda mais difícil. Até que certo dia eu cheguei atrasado. Entrei correndo na sala com o chinelo nas mãos. As crianças olharam para mim, olharam para os meus pés, olharam para o chinelo e começaram a rir. Eu era o único aluno que usava aquele tipo de calçado. Naquela idade, talvez eles não compreendessem a pobreza, mas percebiam que eu era diferente. E a diferença rapidamente se transformou em motivo de humilhação. As brincadeiras começaram, depois vieram as provocações e, por fim, colocaram em mim um apelido. Tá curioso para saber qual é, né? Aquele apelido, ele foi repetido tantas vezes que durante muitos anos deixou de aparecer apenas uma brincadeira e começou a fazer parte da minha identidade. Eu fingia que não me importava, às vezes até sorria para que ninguém percebesse o quanto aquilo me machucava. Mas por dentro, sentia vergonha, tristeza e muita raiva. Algumas vezes aquela raiva terminava em briga. Eu não sabia explicar o que estava sentindo. Sabia apenas que aquele nome parecia dizer que eu não valia nada, que eu era menos do que qualquer outra criança. E mesmo sofrendo com as provocações, eu não deixava de ir à escola. Havia algo me esperando naquele lugar, algo pelo qual valia a pena enfrentar a poeira, a lama, o medo, a distância e até a humilhação. Qual vocês acham que era a principal motivação de uma criança de 7 anos caminhar 8 quilômetros todos os dias, passar por tudo que falei para chegar na escola? Era a comida. Eu ia à escola principalmente por causa da merenda. Para algumas crianças, a merenda era apenas o intervalo entre as aulas. Mas para mim, era a principal refeição do dia. Foi a fome que muitas vezes me deu forças para levantar, vencer o medo, atravessar a poeira, pisar na lama e continuar caminhando. Talvez vocês consigam entender agora por que, apesar de toda humilhação, eu não deixava de ir à escola. Porque eu encontrava aquilo que muitas vezes faltava em casa. Mas o que havia naquele chinelo que provocava tantas risadas? Por que ele era tão diferente? Sabe por quê? Porque ele era feito de restos de pneu de caminhão. O solado ele era cortado da banda da rodagem do pneu. Era grosso, pesado, duro e quase não dobrava. As tiras eram retiradas das partes mais finas e macias da borracha. Agora você pode imaginar o apelido que me deram. Eu fiquei conhecido como o menino do chinelo de pneu. O problema não era apenas o chinelo que eu usava nos pés. Era a identidade que aquele apelido começava a construir dentro de mim. Quando me chamavam de o menino de chinelo de pneu, eu não havia apenas uma descrição do meu calçado. Eu ouvia: você é pobre, você é diferente, você é pequeno, você não pertence a esse lugar, você nunca será como os outros. Para uma criança que já vivia na pobreza extrema, enfrentava a fome, a desnutrição, perdas, abandono emocional, aquelas palavras encontravam um coração que estava machucado e deixaram marcas profundas. Talvez você nunca tenha usado um chinelo de pneu, mas quem aqui já ouviu uma palavra que carregou durante muitos anos?
Você é fraco, feio, pobre, burro. Você não consegue. Você nunca será ninguém. Talvez ninguém tenha colocado um apelido visível em você, mas podem ter colocado um apelido invisível dentro da sua mente. Qual foi o seu apelido invisível? Que palavra foi repetida tantas vezes que você deixou de pensar? Abre aspas, alguém disse isso sobre mim e começou a afirmar, eu sou assim. Aquilo que ouvimos repetidamente, principalmente durante a infância e em situações de forte impacto, pode começar a se incorporar à nossa identidade. Uma palavra não apenas é um som. Quando ela vem acompanhada de vergonha, de medo, de rejeição, de humilhação, ela pode ser registrada pelo cérebro como uma força muito maior. Uma criança ainda não possui todos os recursos emocionais e cognitivos necessários para separar o que alguém diz daquilo que ela realmente é. Por isso, muitas vezes, ela não pensa, aquela pessoa está dizendo que eu sou inferior. Ela conclui, eu sou inferior. É assim que uma opinião pode se transformar em uma crença repetida pode influenciar os nossos pensamentos, as nossas emoções e as nossas escolhas, inclusive os nossos relacionamentos e até a maneira como o nosso corpo reage diante da vida. Durante muitos anos eu transformei aquela raiva e a dor em combustível. Eu queria provar que não era aquilo que disseram sobre mim. Queria mostrar que o menino do chinelo de pneu podia chegar longe. E sustentado pela minha fé em Deus, continuei caminhando quando as circunstâncias diziam que eu não conseguiria. Quando me perguntam como consegui trabalhar até 120 horas por semana e cursar medicina em período integral, como consegui ser aprovado em 74 concursos públicos, como alcancei resultados que pareciam muitas vezes impossíveis para alguém como a minha origem, parte da resposta está naquela dor. Eu canalizei a raiva para estudar, trabalhar, resistir e superar obstáculos. E esse combustível me ajudou a conquistar resultados extraordinários. Mas também cobrou um preço muito alto. Eu levei muitos anos para compreender. A dor pode nos dar força para sobreviver, mas não pode continuar dirigindo a nossa vida para sempre. Por fora eu produzia, eu conquistava e avançava. Por dentro ainda existia um menino tentando provar que tinha valor. Aquilo que parecia apenas determinação também escondia um vício em trabalho. Eu não sabia parar, descansar. Quando eu fazia isso, eu me sentia culpado. Diminuir o ritmo parecia perigoso, como se, a qualquer momento, eu pudesse voltar a ser um menino pobre. Aquele menino humilhado e sem valor. As marcas da minha história não desapareceram porque eu havia conquistado uma profissão, melhorado de vida ou alcançado reconhecimento nacional. Eu desenvolvi depressão, cefaleia em salvas e um padrão de trabalho que começou a destruir a minha saúde física, mental, emocional e também afetar os meus relacionamentos. Até o dia em que eu compreendi que ter sucesso não significa necessariamente estar curado. Você pode mudar de casa, de profissão, de renda, de posição social, mas continuar reagindo emocionalmente como uma criança que um dia foi ferida. Eu já não usava aquele chinelo nos pés, mas ainda carregava dentro de mim. Meu processo de cura começou quando tive coragem de olhar para o que estava acontecendo dentro de mim. Eu entendi que para viver uma vida diferente eu precisava construir uma forma diferente de pensar, de sentir, de agir. Primeiro eu precisei reconhecer os meus padrões. Percebi que muitas das minhas escolhas não eram movidas apenas por propósito. Algumas eram movidas pelo medo de voltar a ser pobre, pela necessidade
de provar o meu valor e pela tentativa de silenciar as vozes do passado. Depois, precisei questionar as crenças que carregava desde criança. Aquilo era realmente uma verdade sobre mim ou apenas algo que disseram quando eu ainda não conseguia me defender? Eu era realmente inferior? Meu valor dependia das minhas conquistas? Eu precisava trabalhar até adoecer para merecer amor, respeito, carinho e reconhecimento? Em seguida, eu busquei aprender coisas novas, alinhadas à pessoa que eu desejava me tornar e à visão de futuro que comecei a construir. Mas não bastava apenas aprender. Eu precisava transformar o conhecimento em escolha e as escolhas em novos comportamentos. Eu precisei aprender a descansar sem culpa, a estabelecer limites, a cuidar da minha saúde, a aceitar ajuda, a estar verdadeiramente presente nos meus relacionamentos, a compreender que o meu valor não dependia de o quanto eu produzia. As novas experiências começaram a produzir novos pensamentos, sentimentos e uma nova maneira de enxergar a vida. Mas não bastava fazer isso uma única vez. Foi necessário repetir e repetir, porque um padrão construído durante muitos anos dificilmente desaparece em um único momento de consciência. É preciso um processo. A mudança acontece quando reconhecemos o caminho antigo e repetidamente escolhemos um caminho diferente. A neurociência chama de neuroplasticidade. A neuroplasticidade é a capacidade que o cérebro possui de modificar as suas conexões a partir daquilo que aprendemos, experimentamos e repetimos. Quanto mais repetimos um padrão de pensamento, emoção ou comportamento, mais familiar aquele caminho se torna para o cérebro. Mas isso também não significa que esses padrões não são imutáveis. Quando questionamos uma crença, aprendemos uma nova forma de interpretar a nossa história, praticamos comportamentos diferentes e vivemos novas experiências repetidamente. Com isso, podemos fortalecer novos caminhos. Fazemos isso por meio da mente, quando mudamos a maneira de interpretar aquilo que vivemos, e também por meio do nosso corpo. Quando praticamos novas respostas, como quando fazemos exercício, mudamos a nossa postura, a alimentação, o sono, a hidratação, quando estabelecemos limites, quando descansamos sem culpa, quando vivemos novas experiências que mostram ao cérebro que o passado já passou. Isso não significa apagar a memória, não significa fingir que não aconteceu. Também não significa transformar uma história dolorosa em algo bonitinho apenas porque conseguimos sobreviver. Significa recordar sem continuar vivendo como se tudo ainda tivesse acontecendo. E hoje, a ciência nos ajuda a compreender a capacidade que o cérebro possui de mudar. E muitos séculos antes, a Bíblia já nos convidava a renovar a nossa mente. Provérbios 23:7 diz: porque, como imagina na sua alma, assim é. E Romanos 12:2 nos convida: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Minha fé não apagou meu passado, mas me ajudou a compreender que o meu passado não precisava continuar determinando o meu futuro. Deus não mudou aquilo que aconteceu comigo. Ele mudou o significado, o propósito e o destino que aquela história teria na minha vida. Por isso, se você percebeu que também carrega um apelido invisível, eu vou deixar aqui 4 passos. Aplica hoje na sua vida. Primeiro, reconheça qual foi a palavra que se transformou em parte da sua identidade. Qual a voz ainda repete dentro de você? É
Eu não sou suficiente, eu não consigo, não mereço ser amado, eu preciso agradar a todos, eu só tenho valor quando produzo. Segundo, questione. Isso é realmente um fato ou foi uma conclusão construída a partir de uma experiência dolorosa? Essa voz, ela representa quem você é ou apenas repete aquilo que fizeram você acreditar? Terceiro, pratique uma resposta diferente. Não basta apenas dizer que acredita em algo novo. É necessário transformar essa nova crença em comportamento. Se você acredita que não é capaz, dê um pequeno passo em direção àquilo que sempre evitou. Se acredita que precisa agradar a todos, comece a estabelecer limites. Se acredita que só possui valor quando produz, aprenda a descansar sem transformar o descanso em culpa. Quarto, repita. Aquilo que foi fortalecido por experiências repetidas também precisa ser confrontado por novas experiências repetidas. Foi assim que meu processo de cura começou. Eu reconheci, eu questionei, eu pratiquei, eu repeti. Minha história não mudou. A estrada existiu, a poeira existiu, a lama existiu, a fome existiu, o medo existiu, a humilhação existiu. Eu não posso voltar ao passado e impedir aquelas crianças de pronunciarem aquele apelido. Não posso apagar a estrada, a fome, a lama, a vergonha, mas posso decidir que nenhuma dessas experiências terá a última palavra sobre quem eu sou. Hoje, quando olho para aquele menino, não vejo alguém inferior. Não vejo alguém sem valor ou sem futuro. Eu vejo uma criança tentando sobreviver. Eu vejo um menino de 7 anos caminhando sozinho por uma estrada de terra, enfrentando poeira, lama, fome e medo. Um menino que ainda não sabia até onde chegaria, mas que continuava colocando um pé depois do outro. Talvez você também carregue um chinelo invisível, uma palavra, uma rejeição, uma humilhação, um abuso, ou uma história que fizeram você acreditar que era menor do que realmente é. Você não pode mudar o caminho que ficou para trás, mas você pode renovar a sua mente, reconstruir a sua identidade e escolher quem continuará caminhando daqui para frente. Durante muitos anos eu fui conhecido como o menino do chinelo de pneu, mas hoje eu compreendo uma verdade. O chinelo que colocaram nos meus pés nunca teve o poder de determinar até onde eu poderia chegar.